a gente se torna crente, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que a gente precisa orar, nós falando com Deus, e ler a Bíblia para que Deus fale conosco. Mas e aí, como que a gente faz isso? Será que tem uma regrinha específica? Será que a gente precisa sempre ter um momento devocional de manhã? Será que eu posso simplesmente abrir a Bíblia, aleatoriamente colocar o dedo e ali eu sei que Deus está falando comigo? Será que eu preciso escolher o livro do Antigo, do Novo Testamento? Será que eu preciso orar no início, no meio, no final? Será que eu preciso colocar um louvor para eu sentir ali e tá tudo certo? Essas questões podem parecer simples, mas no dia a dia pode ser um obstáculo sim para nossa comunhão com Deus. Por isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse momento específico devocional? Oi, meu nome é Débora e é um prazer ter você comigo aqui hoje e eu espero que este vídeo te edifique. Em um vídeo passado eu falei sobre a vida devocional, que é ter uma vida de relacionamento com Deus. Inclusive, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição, que vale a pena conversar. O momento devocional, que é esse momento que a gente separa para ler a Bíblia, para orar no dia, ele precisa estar encaixado nessa vida toda de devoção. Lembra que devoção significa admiração, amor, afeto por alguém? E amor e afeto não é um momento pontual que a gente demonstra, certo? É com a vida toda, com as nossas atitudes, o nosso comportamento. Mas existe um momento específico que a gente chama de devocional. O que é isso? É tipo assim, sabe quando você tá o dia inteiro ali conversando no WhatsApp com alguém que você gosta, ou com seu namorado, seu marido, ou com amigos, ou com seus pais, e você tá perguntando, e aí, tá tudo bem? O que você comeu hoje? Passou bem o dia hoje? O que você fez e tal, sabe? Só que chega um momento do dia que você vai pra casa, e aí vocês dois vão sentar, e aí sim, vão colocar o papo em dia, vão conversar ali, ó, no tete-a-tete, vão parar às vezes pra comer juntos. Então, é mais ou menos assim. O momento devocional é aquele momento que a gente separa no dia para conversar com Deus, para conhecer a Deus, para ouvir Deus falar. E para conhecer a Deus, ele nos deixou duas formas básicas, que é por meio das escrituras, ele falando conosco, e por meio da oração, nós falando com ele. Simples assim. O momento devocional, ele basicamente constitui-se disso: leitura da Bíblia e oração. Tá, mas e os livros devocionais diários? Aqueles que a gente vê nas livrarias que são fofinhos, bonitinhos, ou que a nossa igreja tem, que os pastores escrevem. Onde que eles entram nisso? Isso é uma ferramenta, não é obrigatório e não substitui a leitura da Bíblia. Mas ela pode ser uma ajuda, certo? Ali no nosso momento corrido e às vezes na nossa dificuldade de entender, ler um texto, um comentário de algum pastor que seja confiável, por favor. Agora cá entre nós, às vezes eu acho que a gente tá usando muito o livro devocional como muleta. Vocês não acham? Já tá lá, geralmente, um versículozinho em cima, assim, e um comentário que... É difícil você achar um comentário que seja profundo. É tão pequeno o espaço que às vezes o pastor é até bom, mas o comentário não é muito profundo. E aí, a gente lê aquilo ali, parece que risca na agenda devocional. Pronto, feito. Mas a gente não pegou na escritura direito. A gente não passou um tempo pensando no que a gente aprendeu. Não sei. Eu não tenho nada contra livros devocionais. É a nossa atitude com eles que, às vezes, eu acho que a gente os usa como muleta, entendeu? Não sei se você concorda. Me diz aí depois nos comentários se você concorda. O devocional precisa ser feito só pela manhã? O momento devocional precisa encaixar na nossa rotina. Seja de manhã, seja na hora do almoço, seja depois do serviço, seja à noite antes de dormir. Tem que ser um momento que a gente está disposto, mas não se engane, não vai ser tão fácil assim. Sempre o momento devocional vai exigir muita determinação e perseverança da gente. É um momento difícil de fazer. Não sei se você passa por isso também, mas assim... Você programa todo o seu dia bonito lá com o devocional. Na hora do devocional, a campainha toca. Na hora do devocional, a criança chora. Na hora do devocional, somente vagueia lá naquela coisa que você esqueceu de fazer. Milhões de coisas acontecem na hora da devocional. Nunca será fácil. Ter esse momento com Deus sempre vai ser uma luta. Primeiro, porque a nossa carne não quer isso. E enquanto nós moramos aqui, sempre vai ter essa guerra, carne com o espírito. Há uma batalha espiritual, sim, para que a gente não entenda as escrituras, para que a gente não fale com Deus. Mas nós precisamos lembrar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, nos ajudará e nos capacitará, sim, para termos um bom momento de devoção, um bom momento aos pés dele para ouvi-lo. E às vezes a gente vai precisar fazer como Maria, abandonar os serviços que são bons de casa que a gente precisa fazer para ter aquele momento específico. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno de 2 anos.
E desde que ele nasceu, eu tive essa dificuldade de encontrar o momento certo para fazer devocional. Porque uma criança pequena exige muito e tem a casa e tem a correria do dia. E eu entendi que se eu não levantasse pelo menos 1h30 mais cedo que ele, eu não conseguiria fazer. Isso pra mim, gente, é um sacrifício. Por quê? Porque eu gosto de dormir. E outra, que eu tenho que ser disciplinada à noite pra dormir no horário certo. Então, tem sido algo difícil, mas tem sido algo compensador. Gente, parece que é o melhor horário do dia. É eu poder levantar com a casa em tranquilidade, poder ler a minha Bíblia, poder orar e falar com o Senhor em tranquilidade. É o melhor momento. E nem é sempre que eu consigo, tá? Mas é aquele negócio. Não conseguiu hoje? Recomeça amanhã. Por vezes, ter este momento devocional exigirá sacrifício, determinação, entender que buscar primeiro o reino dos céus e depois as outras coisas. Essa é a nossa prioridade. E vamos combinar, né, gente? Quanto tempo será que a gente gasta rolando lá o dedinho no nosso celular? Já colocou aquele aplicativo lá que vê quanto tempo você gasta? Vai lá colocar pra você ver. Não tem desculpa pra gente não ter um momento devocional. A única desculpa é nosso coração mesmo, a gente não quer. É só eu ler a Bíblia, é isso. É assim que eu faço devocional. Só eu ler a Bíblia aqui, eu abro, pá, e boto o dedo aqui, é isso, leio. É importantíssimo lembrar que a Bíblia é um livro que tem um autor supremo, o nosso Deus, que escolheu autores terrenos para se revelar, para que eles escrevessem sobre a história dele. Isso significa que é uma história que tem começo, meio e fim. Os autores estão escrevendo em um contexto e Deus está usando todo esse contexto, tudo, para transmitir a mensagem que ele quer. Um erro que a gente incorre assim demais é pegar e abrir a Bíblia aleatoriamente e só ler aquele versículo e achar que tá tudo bem. Ou só ler os textos que a gente acha mais fácil. Tipo assim, Salmos, Provérbios, o Novo Testamento, os Evangelhos ali, Apocalipse. Não, eu vou até ler esse texto aqui pra gente lembrar de uma coisa. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a escritura. Não é só a parte que a gente mais gosta ou a parte que a gente tem mais facilidade. É toda a escritura. Os escritos de Moisés, as genealogias, a descrição do tabernáculo, os profetas menores com aquela linguagem difícil. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Não tem nada na escritura que seja só teórico. A gente às vezes vê aquela lista de nome e pensa, pra que isso? Se a gente for estudar, vai ter um motivo. Tudo é útil para nos fazer mais parecidos com Cristo. Tá, então como eu faço meu devocional na prática? Eu vou te dar algumas sugestões. Primeiro, estabeleça um horário fixo e persevere nesse horário. Pense na sua agenda qual o horário que você está mais disposta. Não é o horário que sobra, é o melhor horário, porque a nossa prioridade é o reino de Deus. Então, pense no horário ideal para você. Aquele horário que seria excelente esse horário. E se esforce para fazer nesse horário. Nem sempre vai dar, mas tudo bem. Não deu hoje? Arrependa do pecado. Às vezes a gente é negligente, às vezes a gente coloca coisas como prioridade, às vezes a gente idolatra outras coisas e Deus fica pro escanteio. Se arrependa, porque isso é pecado, e recomece. É simples assim, não precisa começar do capítulo 1 que você já leu. Comece de onde você parou. Vai indo, que Deus vai dando graça, Ele vai te lembrando. Você vai vendo que a cada dia parece que vai ficando mais prazeroso. Não mais fácil, mas mais prazeroso fazer devocional, ter esse momento de intimidade com Deus. Segunda dica, ore no início, para que o Senhor te ilumine. Porque a Bíblia, por mais que ela seja um livro que tem um contexto histórico lá, com os personagens e tudo, ela é um livro sobrenatural. E é por meio do Espírito Santo que a gente vai entender alguma coisa. Só Ele iluminando a nossa mente que a gente consegue entender o que Deus quer para nós. E não somente a história que ele está acontecendo, mas entender a essência, o princípio, a instrução de Deus para nós, só por meio do Espírito Santo. Então, terceiro, leia a Bíblia por livros. Comece no início do livro e vá até o final.
Não fica pegando partes picadas, porque isso causa muita confusão na nossa cabeça. Uma Bíblia de estudo, nessas horas, pode ajudar demais. Porque, geralmente, antes do livro começar, eles colocam tipo uma introduçãozinha ali, dizendo quem é o autor, para quem ele escreveu, quando ele escreveu, o que estava acontecendo ali quando ele escreveu. Tem umas Bíblias que vêm até apontando assim, como a gente vê Jesus Cristo nesse livro e tudo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de algumas Bíblias que eu usei e que eu gosto muito mesmo, que me ajudaram demais. Quarto, ao ler um trecho da Bíblia, faça essas perguntas. Primeiro, o que este trecho me ensina sobre Deus? Quem Deus é? O que ele fez? E qual o caráter de Deus? Segunda pergunta, o que esse texto me ensina sobre mim? Quem é o ser humano? O que o ser humano pode fazer? Do que o ser humano precisa? Terceiro, como esse texto mostra a vontade de Deus para mim? O que Deus requer de mim? O que ele exige na lei, ou o comportamento, ou o pensamento, ou a atitude ali que ele exige naquele momento? Quarto, como eu posso cumprir o que Deus quer? E aqui a gente precisa sempre olhar para Jesus. Toda a escritura ela vai falar de Jesus. Jesus falou isso para os discípulos várias vezes. Ele sempre explicava o sofrimento do Messias e tudo, desde Moisés, passando pelos profetas e tudo. Toda a escritura aponta para Jesus. E nós sempre precisamos olhar para Jesus, porque nós não conseguimos cumprir as exigências de Deus, a vontade de Deus, se não for por meio de Jesus Cristo. Ele é o Salvador. No final do momento devocional, ore também em resposta àquilo que você aprendeu. Às vezes a gente foca tanto no pedido, né? Pedido da minha lista do dia. Só que a gente tem que orar em resposta à palavra de Deus. É assim que o nosso coração vai sendo transformado, é assim que a gente ora, como Jesus nos ensinou, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. É quando a gente vê a palavra de Deus e entende, poxa, Deus é grande, Ele é maravilhoso, Ele é o Criador, uau! E a gente ora, Senhor, Tu és. É isso, ore respondendo a Deus. E aí, claro, você pode incrementar o seu momento devocional como você bem desejar, colocar uma música, uma boa letra, por favor, porque Deus também habita no meio dos louvores. Ou você pode ler um livro devocional de um bom autor, alguém que seja bíblico, ou ler um livro sobre o tema que você está lendo nas escrituras. Ou você pode também ouvir uma pregação de um bom pregador. Essas coisas acrescentam o nosso devocional, mas o básico é ore e leia a Bíblia. O básico sempre funciona. Inclusive, eu vou deixar na descrição deste vídeo um mapa mental com os passos de como fazer um devocional, como eu expliquei aqui, com essas perguntinhas que eu falei, com as sugestões de oração. Vai estar disponível aí na descrição do vídeo também. Muito obrigada por esse momento, foi um prazer ter você aqui e coloca aí nos comentários suas dificuldades também, compartilha se você tem dificuldade com perseverança, com tempo ou de entender mesmo as escrituras. Vai ser muito bom ouvir o que você também tem a dizer e obrigada novamente por ter ficado por aqui. Eu espero muito que este vídeo te abençoe de alguma forma.